Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Margaret Owens, tenho 72 anos. Não sou famoso, nem rico, nem brilhante aos olhos do mundo. Não apareço em nenhum artigo, em nenhuma vitrine, em nenhuma sala de conferências. Mas sou daqueles que passam despercebidos e ainda assim, constroem tudo em silêncio. Daqueles que acordam de madrugada e adormecem muito depois dos outros, com as mãos cansadas e o coração ainda forte. Eu nasci no sul de Mississippi, numa casa de madeira que rangia nas tempestades. Meu pai, Eli Owens, era um homem de poucas palavras. Trabalhava nas ferrovias, saía antes do amanhecer e voltava coberto de poeira e exausto. Minha mãe, Darlene, era costureira. Gentil, discreta, frequentemente cansada, mas suas mãos tinham uma graça que jamais esqueci. Ela conseguia transformar um lençol furado em um vestido de domingo. Era sua maneira de fazer mágica em um mundo sem luxo. A vida nunca nos deu presentes. Não havia espaço para caprichos. Compartilhávamos tudo: pão, sonhos simples, silêncios pesados. Lembro-me dos verões escaldantes, dos invernos que se filtravam pelas janelas, das roupas remendadas centenas de vezes e das canções que minha mãe sussurrava à noite para espantar os medos. Foi nesse ambiente que aprendi a cerrar os dentes, a não reclamar, a não esperar nada de ninguém, exceto de mim mesma. Aos 17 anos, deixei o Mississippi para Nova York, com uma mala leve demais e sonhos costurados à mão. Aceitei uma série de bicos, garçonete, governanta, recepcionista, qualquer coisa que me permitisse pagar um quarto e uma refeição. Mas apesar do cansaço, eu sentia que estava progredindo. Eu estava me tornando uma mulher livre. E então, aos 23 anos, minha vida mudou com a chegada de Emília. O pai dele, James Carter, era um músico de jazz carismático. Ele tinha aquele calor na voz que fazia você acreditar em promessas. No início, ele parecia querer construir algo. Então as coisas mudaram. Ele começou a se esquivar de suas responsabilidades, a desaparecer sem explicação. Certa manhã, ele saiu para comprar leite e nunca mais voltou. Nem uma palavra, nem uma carta. Apenas esse vazio amargo que ele deixou para trás. Eu me vi sozinha com um bebê nos braços, uma geladeira quase vazia e um medo que eu não ousava nomear. Mas não tive tempo para chorar. Saí e bati em todas as portas, aceitei todos os trabalhos que pude. Limpei os apartamentos luxuosos de alturas do Brooklyn, onde as crianças tinham quartos maiores que o meu estúdio inteiro. Eu lavava o chão, sonhando que minha filha pisaria em pisos respeitados. Eu fazia tortas de maçã na minha pequena cozinha e as vendia nas feiras de sábado. Economizava cada centavo para comprar livros didáticos para a Emily, pagar suas aulas de piano e para que ela pudesse fazer excursões escolares como todo mundo. Ainda me lembro dos olhos dela quando chegava em casa com boas notas. Ela me dizia: "Viu, mãe? Nós vamos chegar lá." Eu lhe ensinei o que não se lê nos livros: dignidade, mesmo quando as pessoas menosprezam você. Bondade, mesmo quando a vida é difícil. O respeito, especialmente em relação a si mesmo. Emily foi brilhante, deslumbrante até. Ela conseguiu uma bolsa integral para a Universidade de Colômbia. Chorei no dia em que ela recebeu a carta. Lágrimas antigas, pesadas, mas cheias de orgulho. Então ela se tornou consultor para uma grande empresa em Manhattan. Ela usava ternos que eu jamais poderia pagar, falava sobre viagens de negócios e apresentações em PowerPoint com uma confiança que eu nem sempre reconhecia. Mas não importava a distância, as palavras que eu não entendia mais, eu continuava olhando para ela como minha vitória silenciosa. Não contra ela. Não contra James. Contra a vida. Contra a pobreza. Contra a invisibilidade. Minha filha, ela foi minha doce vingança. Pensei que ela nunca me esqueceria. Quando Emília me apresentou Brandon Fisher, seu noivo, imediatamente senti uma corrente de ar frio passando entre nós. Ele era bem educado, sim, talvez até demais. Terno sob medida, sapatos brilhantes, aperto de mão firme, sorriso calibrado como um anúncio de banco. Seu olhar, porém, permanecia em outro lugar. Ele me olhava sem me ver, como se observa um móvel que não se move, mas que não tem lugar na casa. Ele falava pouco, mas quando fazia, suas frases eram ríspidas, precisas, como se estivesse ditando um memorando mental. Seu telefone vibrava constantemente, e ele mal se desculpava antes de atender. Eu observava discretamente com esta intuição que só as mães possuem, aquele pressentimento silencioso que sussurra: "Este homem não cuidará do seu filho como você fez." Mas fiquei quieto. Fiquei em silêncio porque os olhos de Emily brilhavam enquanto ela o olhava. Porque ela sorria como uma mulher que pensa ter finalmente encontrado refúgio.
e eu sabia como era desejar desesperadamente refúgio. Então sorri também. Apertei a mão de Brandon calorosamente, preparei uma refeição inteira para a chegada deles e rezei, em silêncio, para estar errada. Eles se casaram no ano seguinte, em uma cerimônia chique e minimalista em um vinhedo em Connecticut. Tudo era branco, bege e dourado. Sem alarde, sem crianças correndo, sem cantorias improvisadas. Apenas garçons silenciosos, sorrisos fixos, discursos perfeitos. Emily estava radiante, mas não como antes. Seu brilho havia mudado de tom, como se filtrasse através de uma cortina de decoro. Eles compraram uma linda casa em Westchester, um bairro residencial ladeado por árvores bem aparadas e cercas brancas. Ela me enviou as fotos por e-mail. Cozinha de mármore, escada de madeira clara, piscina embutida nos fundos. Venha passar um fim de semana, mãe. Você vai ver, aqui é tão tranquilo. Claro que fui lá. Uma vez. Depois outra. Depois nem tanto. Emily me recebeu com uma mistura de carinho distraído e polidez refinada. Ela ficou feliz com a minha presença. Desde que eu saísse no horário. Brandon ele me dava sorrisos de lado, como um corpo que nunca foi endireitado. Perguntava se eu estava bem sem realmente esperar por uma resposta. Então eles chegaram Chloe e Noé, duas crianças lindas. Curiosas, animadas, cheias daquela energia pura que só as crianças pequenas possuem. Elas se jogaram nos meus braços quando cheguei, me chamando de vovó Maggie com aquela voz melodiosa que me fez derreter. Aqueles momentos valeram todo o silêncio, todo o esforço. Mas as visitas se tornaram menos frequentes. Emily estava sobrecarregada de trabalho, Brandon estava ocupado, e as crianças tinham suas atividades, suas festas, seus compromissos. Quando eu vinha, era sempre entre reuniões, sempre desculpe por não poder ficar mais tempo. Eu estava me tornando uma avó de calendário. Uma linha em uma agenda. Uma voz em um viva-voz. E então, sem aviso, meu corpo começou a me trair. Primeiro, a osteoartrite. Dor nas mãos, nos joelhos, como se meus ossos estivessem me lembrando de tudo o que eu já carreguei. Depois, a tontura, a perda de equilíbrio, o cansaço que grudava na minha pele como um casaco molhado. Certa manhã, meu médico, um jovem gentil e de voz calma, colocou a mão no meu braço com uma cautela que dizia tudo. Senhora Owens, a senhora deveria considerar morar mais perto da sua família. Seria mais seguro, mais fácil. Não respondi de imediato. A palavra família atou na minha cabeça como um disco antigo. Família. O que eu havia construído. O que eu havia apoiado com todas as minhas forças por tantos anos. O que agora parecia distante. Formal. Caminhei para casa lentamente, pisando em cada degrau. Preparei um chá e fiquei sentado por um longo tempo, observando o vapor subir como um pensamento que eu não conseguia expressar em palavras. Eu sou uma mulher orgulhosa, sempre me recusei a ser um fardo. Aprendi desde muito jovem a não pedir nada, a caminhar sozinha, a confiar apenas em mim mesma. Mas lá, não é uma questão de orgulho, era uma necessidade. Um chamado interior. Eu precisava estar cercada, ouvir o riso das crianças, sentir uma presença mesmo silenciosa no quarto ao lado. Eu precisava não envelhecer sozinha em um apartamento onde ninguém bateria se eu caísse. Então eu liguei Emília. Ainda me lembro do momento exato. Como você se lembra de um momento em que seu coração está batendo um pouco rápido demais? Foi quinta-feira à tarde, o céu estava de um cinza claro, esticado como um lençol que ninguém tinha forças para passar. A chuva caía silenciosa, fina, quase tímida, contra as janelas da minha cozinha. O velho relógio acima do micro-ondas marcava 15h17. E minha chaleira apitava baixinho, enchendo o ambiente com o aroma de chá de canela? Meu pequeno ritual para dias tristes. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Li o nome dela na tela 3 vezes como se o simples ato de ligar fosse perturbá-la ou pior, perturbá-la. Em sua vida aquele que eu o ajudei a construir. Quando finalmente apertei o botão verde, meus dedos tremiam um pouco. Não por causa da idade, mas por causa do peso que eu não queria colocar nela. Eu nunca gostei de perguntar. Muito menos da minha própria filha. Ela atendeu no terceiro toque. Mãe? Você está bem? Sua voz era suave, mas distraída. Ao fundo, eu ouvia o clique de um teclado, talvez uma videochamada pausada ou uma criança pedindo um lanche. Fechei os olhos por um segundo antes de falar. E sim, querida. Eu só queria falar com você sobre uma coisa. Nada urgente. Bem, não exatamente. Escolhi minhas palavras com cuidado, como se estivesse manuseando porcelana. Não queria parecer dramática ou intrusiva. Então falei baixinho, quase como se estivesse me desculpando, com a garganta apertada pela humildade que as mães às vezes usam como uma segunda pele. Eu consultei o médico, sabe?
Ele acha que seria melhor para mim se eu morasse um pouco mais perto de você. Nada complicado, não na sua casa, claro. Só um pequeno estúdio no bairro. Algo simples. Para que eu possa te ver com mais frequência. Para que eu possa estar lá se você precisar de ajuda com as crianças. Parei ali. Chega. Eu não queria que ela sentisse uma demanda. Eu queria que ela ouvisse uma oferta de amor. Houve silêncio. Apenas o barulho de fundo continuava. Então Emily respirou fundo. Eu entendo, mãe. Eu entendo. É só que é um pouco repentino. Seu tom endureceu, quase imperceptivelmente. Ela já estava repassando na cabeça todos os imperativos logísticos. Todos os, e se todos os não é o momento certo. Então ela acrescentou, em tom neutro. Deixe-me falar com Brandon sobre isso, ok? Essas palavras me congelaram. Não porque fossem prejudiciais, mas porque estavam cheios de uma distância educada, de uma recusa mal disfarçada por trás da burocracia conjugal. Deixe-me falar com Brandon sobre isso. Como se minha filha, aquela que eu embalei, protegi e apoiei nos bons e maus momentos, precisa-se acordo de outra pessoa para decidir se eu poderia existir um pouco mais perto de sua vida. Mas eu não disse nada. Sorri apesar da dor. Claro, querida. Não tenha pressa. Nós desligamos. Fiquei ali sentado à minha pequena mesa redonda, uma mão na minha xícara quente, a outra apoiada no telefone ainda quente. A chuva tinha parado. Mas dentro de mim, algo tinha começado a cair. O dia seguinte é Brandon que me ligou. Eu soube desde a primeira vibração do telefone. Não era Emily. Emily teria me escrito um bilhete carinhoso antes. Ela teria me contado sobre o encontro, sobre Chloe, sobre o tempo em Westchester. Não havia aquele pequeno toque de carinho que atravessa as paredes do silêncio maternal. Era um toque direto, seco e mecânico. Um encontro. Um veredito. Eu atendi. Sua voz se destacou imediatamente clara, limpa, sem emoção ou desvio, como um executivo lendo um memorando para o Departamento de Recursos Humanos. Margaret, escuta. A Emily me contou sobre a sua ligação. Pensamos bem no assunto. Já, essas palavras. Nós pensamos nisso. Como se eu fosse um projeto. A parâmetro a ser avaliado em uma planilha do Excel. Como se a mulher que criou a mãe deles fosse um obstáculo na organização doméstica. Ele continuou, no mesmo tom de quem quer ser educado, mas não demais, de quem quer se livrar de um assunto sem assumir a culpa. Nós chamamos, claro. Mas, temos nossas rotinas. Nosso equilíbrio. As crianças têm seus próprios ritmos. A Emily está sempre em movimento. Eu também. E é uma casa com muitas idas e vindas, muita correria. Não temos estrutura para isso. Não é contra você, obviamente. É só que... Ele fez uma pausa. E então deixou escapar. Não somos uma pensão. E golpe forte no coração. Limpo. Arrumado. Como se tivesse acabado de trancar uma porta 2 vezes. Fiquei ali paralisado. Meu olhar caiu na cortina entreaberta, onde um raio de luz tocava a mesa da cozinha. Senti aquele momento em cada osso do meu corpo. Não foi apenas uma resposta. Foi uma negação. Um apagamento. Uma pensão. Ele poderia ter dito muitas outras coisas. Poderia ter inventado uma desculpa, evocado constrangimento, fingido arrependimento. Mas não. Ele havia escolhido aquela palavra. Aquela que te reduz a um fardo. Para uma senhora idosa que tentava se intrometer em uma vida que não a queria mais. Essa palavra era atenciosa. Tinha a ponta de um bisturi. Acho que ele ainda estava falando. Não consegui mais ouvi-lo. Na minha cabeça desfilou imagens como fotografias queimadas. Emily dormindo no meu peito quando ela estava com febre. Eu correndo na chuva para pegar o remédio dela. Noites consertando suas roupas à mão. Cafés da manhã feitos com moedas encontradas no fundo de uma sacola. Promessas sussurradas no escuro. Eu sempre estarei aqui para você. Sempre. E lá estava este homem. Este estranho educado. Que me explicou que eu não podia me aproximar. Porque eles tinham o equilíbrio deles. Engoli o gosto amargo na garganta. Sussurrei. Ah, entendo. Obrigado, Brandon. Não me lembro de ter me despedido. Acho que desliguei sem dizer mais nada. E então tudo se tornou silencioso por dentro e por fora. Até o relógio parecia ter parado de funcionar. Fiquei ali por alguns instantes com as mãos na mesa sem fôlego. Sem lágrimas. Ainda não ponto só esse vazio, esse grande buraco que se abre quando entendemos que nos tornamos supérfluos. Então me levantei. Lentamente. Eu fui buscar meu caderno de couro antigo, aquele que estava adormecido na minha gaveta de cabeceira há anos. Eu não sabia por que eu guardava na época. Talvez um resquício de um sonho. Um espaço só para mim. Eu abri. As páginas estavam em branco. Mas não por muito tempo. E comecei a escrever.
Escrevi todos. Absolutamente tudo. Meu infância no Mississippi, aquele sul sufocante onde o ar cheirava a algodão molhado e os verões pareciam intermináveis. Recordei as noites em que minha mãe consertava nossas roupas à luz de uma lamparina a óleo, o estalar das agulhas se misturando ao chilrear dos grilos. Os dias chuvosos em que eu corria para a escola sem guarda-chuva, com os pés encharcados e os cadernos agarrados ao peito como se fossem me salvar do mundo. Eu escrevi meu juventude em Nova York, chegando a esta cidade que parecia estar sempre rugindo. Os biscates, as mãos queimadas por produtos de limpeza, os olhares que deslizam sobre você sem te ver. As noites de inverno sem aquecimento, onde eu me enrolava num casaco velho num sofá estreito demais, rezando para que os canos não congelassem. Eu escrevi ao manhãs de Natal, onde eu não tinha dinheiro para comprar um presente de verdade para Emily, então eu encontrava uma fita vermelha. Fazia panquecas em formato de coração e dizia a ela que as melhores coisas do mundo não estavam nas lojas. E ela acreditou em mim. Ela me olhava como se eu fosse uma fada das estrelas, com seus olhos grandes e brilhantes. Esse é o olhar que guardo, até hoje, no fundo do meu coração. Eu escrevi odores silenciosas de mãe solteira. As noites em que tive que fingir que estava tudo bem, mesmo sem ter mais nada para comer. As noites chorando no meu banheiro para que Emily não me ouvisse. As humilhações no trabalho, os clientes que falam com você como se você fosse alguém, os empregadores que te tratam como se você não tivesse história ou dignidade. Mas eu também escrevi o Esperanças a primeira vez que Emily aprendeu a ler sozinha. O dia em que recebeu sua bolsa de estudos na Universidade de Colômbia. Os aplausos na sala quando ela fez seu discurso de oradora da turma. Aqueles momentos que fizeram meu coração bater mais rápido, como recompensas silenciosas por todos os sacrifícios invisíveis. E então eu escrevi esquecimento. Aquela que aos poucos toma conta de você quando seus filhos crescem e você deixa de ser essencial. Aquela que se instala quando seu telefone para de tocar, quando seu primeiro nome aparece apenas como uma formalidade. Escrevi sobre sua invisibilidade que te envolve como um manto de luz, quando as pessoas olham para você sem te ver. Quando sua voz se torna um ruído de fundo, um hábito, uma lembrança calorosa. Mas e seu caderno? Ele olhou para mim no rosto. Ele me ouviu. Ele acolheu minhas palavras sem julgar. Ele se tornou meu espelho, meu confidente, meu pilar. Ele levantou-se página após página, como se cada linha aquecesse uma parte da minha alma congelada. Um dia, enquanto eu tomava meu chá no pequeno parque perto da biblioteca municipal, meu amigo Caroline sentou-se ao meu lado. Uma mulher animada e curiosa, sempre com um livro na bolsa. Ela fazia parte de um círculo de leitura local, um grupo de mulheres de todas as idades que compartilhavam histórias sobre histórias esquecidas e vozes marginalizadas. Ela me disse, com os olhos brilhando: Maggie, você devia mostrar seu caderno para minha sobrinha. Ela é editora, independente mas brilhante. Ela gosta do que é real, cru e vivo. Eu ri, um riso seco, quase incrédulo. Quem iria querer ler sobre a vida de uma senhora idosa? Mas bem no fundo de mim, uma pequena voz tímida, danificada, mas tenaz, sussurrou: talvez agora seja a hora. Talvez a sua vida mereça ser ouvida. Então eu disse sim. Um sim hesitante, constrangedor, mas sincero. Esta simples palavra mudou o resto da minha vida. Um mês depois, enquanto dobrava roupa e ouvia uma velha canção de Etta James no rádio, o telefone tocou. Eu não esperava ninguém. Meu coração batia mais rápido sem motivo aparente, como se algo importante estivesse pairando no ar. Sequei as mãos em uma toalha, respirei fundo e atendi o telefone. Do outro lado, uma voz feminina, jovem, mas frágil. Comovido. Senhora Owens. Essa é Grace Hamilton, sobrinha de Caroline. Eu li seu manuscrito. Um breve silêncio. Então ela continuou com a voz trêmula, ofegante, como se as palavras estivessem lhe escapando. Sua história me emocionou. Chorei e eu vi minha própria avó em suas páginas. Quero publicá-la. Quero muito. O que você escreveu é necessário. Fiquei em silêncio. Eu publicado? Sentei-me na beira da cama, incapaz de pronunciar uma palavra. Meu coração batia forte no peito como um punho impaciente. Lembrei-me de cada linha escrita naquele caderno, de cada lembrança derramada com dor, de cada noite tremendo diante dos silêncios do passado. E ali um estranho me disse: o mundo precisa ouvir você. Ela me explicou o processo. Uma editora independente certamente, mas apaixonada. Uma gráfica local. Uma pequena equipe que acreditava mais na verdade do que nos números. O projeto era modesto, mas sincero. E acima de tudo respeitoso. Ela não queria mudar nada. Amenizar nada. Queria que minhas palavras permanecessem intactas, cruas, poderosas.
Alguns meses depois, meu livro foi lançado. O nome dele era A Mãe Silenciosa. A capa era simples e elegante. Um fundo creme, uma poltrona vazia sob uma lâmpada acesa. Nada espetacular, mas presença, uma promessa. Achei que poderia ser lido por alguns curiosos. Mulheres mais velhas, aposentados nostálgicos. Mas eu estava errado. Contra todas as probabilidades, o livro me tocou profundamente. As cartas começaram a chegar. Dezenas, depois centenas. Mães do garotas, mulheres de todas as gerações. Homens, também, alguns em lágrimas, outros confusos, abalados. Eles me disseram: você colocou em palavras o que eu nunca soube dizer. Achei que era a única que se sentia assim. Você me deu força novamente. Fui convidado para falar em bibliotecas, dos centros comunitários, do cafés literários, do escolas secundárias femininas, do universidadesa mesma. Minha voz, que nunca havia atravessado mais de 3 paredes, de repente se tornou público, ouviu, repetido. Certa vez fui recebida por um programa de rádio local. Depois por outro. Depois por um canal de televisão noturno. Fizeram meu cabelo, minha maquiagem e me disseram: olhe atentamente para a câmera, Margarete. Sorri um pouco perdido, mas com dignidade. Contei minha história sem raiva. Apenas com a verdade. Emily, ela não me ligou. Nem uma palavra. Nem uma mensagem. Mas eu sabia que ela ouvia. Eu sentia. Porque um silêncio perfeito demais é sempre uma confissão. E então, uma noite, tarde da noite, enquanto eu estava organizando meus e-mails e me preparando para desligar meu computador, uma notificação Instagram apareceu. Uma mensagem privada. Foi assinado Chloe Fisher. Meu coração deu um pulo. Eu cliquei. A mensagem dizia simplesmente: vovó, li seu livro em segredo. Mamãe chorou baixinho na cozinha. Ela achou que eu não conseguia vê-la. Eu te amo. Fiquei ali com lágrimas nos olhos. Sem tristeza. Sem arrependimentos. Mais de doce. Porque mesmo que minha filha ainda não soubesse como voltar para mim, minha neta, ela estendeu a mão. Hoje eu moro em Providência, em uma residência tranquila para artistas e autores aposentados. Meu apartamento é pequeno, mas banhado em luz. Uma grande janela dá para uma velha magnólia. Todas as manhãs, suas folhas sussurram algo, como se me dissessem: você sobreviveu. Você falou. Você está aqui. Eu dou oficinas de escrita para mulheres como eu. Mulheres que foram silenciadas por muito tempo. Mulheres a quem a vida não poupou, mas que ainda têm tanto a dizer. Escrevemos juntas, em uma sala de paredes claras, nossas mãos manchadas de tinta e nossos corações despertando. Não, eu posso não ser um pensão. Mas eu me tornei um refúgio, um lar para aqueles que amaram em silêncio, que foram esquecidos, rejeitados, apagados. Aqui suas vozes existem, como o meu. E todas as manhãs eu acordo, faço meu chá de canela, abro meu novo caderno. E eu ainda estou escrevendo.